está nos assistindo nesse projeto Direito em Rede, que é fruto da colaboração entre três instituições de ensino, a UEG, a Faculdade Catuaí e o Direito Univar, e que tem como objetivo trazer para nós do direito uma perspectiva jurídica disso que está acontecendo na atualidade, que é a pandemia do Covid-19, a pandemia causada pelo novo coronavírus, mas sob esse aspecto jurídico, né? Então, essa situação, esse problema atual que nos toca a todos, que é tão delicado, sendo tratado sob essa perspectiva jurídica. Meu nome é Yanara, eu sou professora de Direito Ambiental na Faculdade Catuaí e eu fui convidada para tratar com vocês algum assunto do direito ambiental que tivesse relação com a pandemia do Covid-19. E eu, pensando, a respeito do tema, eu achei interessante tratar com vocês o princípio da precaução. Bom, como esse projeto ele é destinado a um público muito amplo, que vai desde um aluno de primeiro ano até um aluno da pós-graduação, eu imagino que, e eu escolhi começar com vocês traçando alguns conceitos fundamentais para que a gente possa construir essa conclusão, esse ponto onde eu quero levar vocês. Então, para a gente começar, é importante que a gente saiba qual é o objeto de estudo do direito ambiental. O direito ambiental é um ramo autônomo do direito, e esse ramo autônomo do direito tem como objetivo regulamentar as relações entre nós, humanos, sociedade, com o meio ambiente. E aí, quando a gente pensa em meio ambiente, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um aspecto do meio ambiente, que é o meio ambiente natural. Esse meio ambiente natural é composto pelos biomas, pelos ecossistemas, pela fauna, pela flora, pelos recursos naturais, então florestas, jazidas de minérios, de petróleo, a água, a atmosfera, a fauna, a flora, tudo isso compõe o meio ambiente nesse aspecto que é o aspecto do meio ambiente natural. Nós temos ainda, dentro desse conceito do que é o meio ambiente, outros aspectos. Entre eles, a gente tem o meio ambiente artificial. Esse meio ambiente artificial, ele é produzido pelo homem. Ele é produzido pelo homem a partir da relação que ele tem com o meio ambiente natural. Então, quando o homem vai lá na natureza, transforma essa natureza de alguma forma, ele está criando o meio ambiente artificial. Então, as cidades, as indústrias, as fazendas, tudo isso é meio ambiente artificial. A gente ainda tem outros dois aspectos do conceito de meio ambiente, que é o conceito de meio ambiente cultural, que vai abranger todo o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, folclore, a própria cultura, o saber das populações tradicionais. Então, todo o conhecimento das populações indígenas, das populações quilombolas, tudo isso compõe o meio ambiente cultural. E a gente tem também um outro aspecto, que é o aspecto do meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho, ele é mais estudado pelo direito do trabalho, porque é o local onde as pessoas realizam as suas atividades laborais. Então, nesse aspecto, são estudadas as questões relacionadas à ergonomia, à saúde mental do trabalhador, à insalubridade, periculosidade. Então, tudo isso vai estar mais afeto à área do direito do trabalho. Então, é importante que a gente tenha uma noção de que o meio ambiente é um conceito muito amplo e que é impossível a gente, enquanto ser humano, estar dissociado do meio ambiente. Porque existe esse meio ambiente natural, que algumas pessoas não vão ter contato, vão estar muito distantes, mas existe também o meio ambiente artificial, Então não tem como a gente estar fora desse meio ambiente
né, que são as cidades, as indústrias, as fazendas, tudo isso que o ser humano cria a partir da interação que ele tem com o meio ambiente natural. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 225, vai determinar que todos nós temos direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. Quando a Constituição nos diz que nós temos direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, ela não está fazendo distinção se esse meio ambiente é um meio ambiente natural, se é um meio ambiente artificial, cultural ou do trabalho. Ou seja, a gente precisa ter meio ambiente sadio e equilibrado. Qual o meio ambiente? Em qual aspecto? Em todos, né? Então é importante, né, que a gente tenha esse meio ambiente sadio e equilibrado em todos os aspectos. E existe a possibilidade da gente ter um desequilíbrio de um meio ambiente artificial? Bom, quando a gente pensa no meio ambiente artificial e a gente vai para o lado do meio ambiente urbano, é muito possível a gente enxergar alguns desequilíbrios. Então, esse meio ambiente urbano, ele é formado pelo quê? Ele é formado pelas moradias, pelas áreas industriais, né, pelas áreas residenciais, pelos serviços públicos de saúde, de transporte, né, então, pelos serviços de educação, pelo comércio. E quando a gente tem uma pandemia, como a gente tem no momento da Covid-19, que causa o colapso do sistema de saúde, nós vamos ter o quê? Nós teremos um desequilíbrio do meio ambiente artificial. O desequilíbrio do meio ambiente natural já é mais fácil de perceber, né? Então, quando a gente tem a extinção de uma espécie, quando a gente tem muita poluição, quando a gente tem derretimento das calotas polares, tudo isso vai gerar um desequilíbrio no meio ambiente natural. Bom, e o que tudo isso, né, tem a ver com o tema que a gente vai tratar, que é o tema do princípio da precaução? Bom, o direito ambiental regula essas relações que nós temos com esse meio ambiente, que é o meio ambiente artificial, o meio ambiente natural, cultural, do trabalho e por aí vai. Bom, ao regular essas relações, as maneiras como a gente utiliza, as maneiras como a gente se coloca nesse meio ambiente, o direito ambiental, ele precisa, né, se relacionar com outras ciências. Então, eu sempre digo para os meus alunos que o direito ambiental é um ramo do direito muito rico, porque ele se relaciona com os demais ramos do direito, mas ele se relaciona muito com as demais ciências. Alguns exemplos de ciências com as quais o direito ambiental se relaciona são a biologia, a geografia, a física, a química, a estatística, as engenharias, né? Então, são muitas áreas da ciência com as quais o direito ambiental vai se relacionar. E isso é muito importante, né, para os princípios fundamentais do direito ambiental, principalmente, né, no que tange a dois princípios fundamentais, e um deles é o que a gente vai tratar aqui, né? Então, a ciência, ela vai dar para o direito ambiental uma base necessária para que ele se sustente, né? Então, nós temos dois princípios que são muito calcados nas demais ciências. Esses princípios são o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Esses dois princípios, tanto um quanto o outro, tratam, né, de medidas antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e a saúde dos ecossistemas. Então, são dois princípios que prevêem que medidas antecipatórias devem ser tomadas para evitar que danos aconteçam, danos relacionados à nossa saúde e à saúde dos ecossistemas. Então, eu preciso tomar medidas antecipatórias para evitar que ocorra um dano ambiental, que evite que aconteça um desequilíbrio nesse meio ambiente, que pode ser o meio ambiente artificial e pode ser também o meio ambiente natural. No princípio da prevenção,
Essas medidas antecipatórias são tomadas porque, no estado atual da ciência, é possível dizer que uma determinada atividade, um determinado ato, vai, com certeza, causar um dano ambiental. Então, calcado na certeza científica, medidas antecipatórias devem ser tomadas para evitar que esse dano aconteça ou para minimizar esse dano. Já o princípio da precaução é um pouquinho diferente. O princípio da precaução determina que essas medidas antecipatórias devem ser tomadas contra riscos potenciais. Então, no estado atual da ciência que a gente tem hoje, a gente tem como dizer apenas que uma determinada atividade, um determinado ato, causa um dano em potencial. E por conta desse potencial de dano ambiental que pode gerar um desequilíbrio no meio ambiente artificial ou no meio ambiente natural, ou em qualquer meio ambiente que seja, em qualquer daqueles aspectos que a gente viu, medidas antecipatórias devem ser tomadas a fim de evitar que esse dano ocorra ou minimizar esse dano. Então, a gente tem aqui dois princípios calcados nos estudos científicos. O da prevenção, calcado na certeza científica, e o da precaução, calcado na potencialidade da ocorrência de um dano, porque a ciência ainda não é capaz de dizer com certeza absoluta que aquele ato ou que aquela atividade é completamente segura para o meio ambiente, que ela não vai gerar dano. Então, como existe o potencial de um dano, as medidas antecipatórias devem ser tomadas para evitar ou minimizar esse dano em potencial. E o que isso tem a ver com o novo coronavírus? Então, a gente vai analisar alguns fatos, alguns dados que são científicos. Então, a Covid-19, assim como a maioria das doenças dos últimos anos, é uma zoonose. O que isso significa? Isso significa que é uma doença que saiu de um animal e passou para um ser humano. Nos últimos anos, 60% das doenças infecciosas que atingiram os seres humanos são zoonoses. Alguns exemplos que a gente tem são a dengue, a malária, chikungunya. A gente tem também o HIV, o ebola e muitas outras doenças, todas zoonoses, todas saíram de um animal e passaram a infectar o ser humano. 70% dessas doenças infecciosas que vêm dos animais são provenientes de animais selvagens e 30% são provenientes de animais domésticos. E os cientistas apontam que, com o avanço do homem sobre o meio ambiente natural, sobre a natureza, sobre as florestas, mais doenças como a Covid-19 podem surgir e podem vir a afetar o ser humano e causar pandemias, como essa que a gente está vivendo. Mas, professora, a Covid-19 surgiu porque alguém comeu um animal exótico, que não se sabe ainda se foi um pangolim, se foi uma sopa de morcego meio suspeita, mas a Covid-19 surgiu a partir, muito provavelmente, de um hábito alimentar exótico lá na China. Então, como que o avanço do homem sobre a natureza, sobre o meio ambiente natural, pode causar uma pandemia? Bom, esse consumo de animais exóticos lá na China é só um aspecto, né, que pode gerar uma pandemia, que pode fazer surgir um vírus que antes só infectava animais, passar a infectar seres humanos também. Existem vários outros fatores, né, que são até muito mais arriscados, muito mais perigosos do que o consumo de animais selvagens. Porque esses outros fatores são fatores muito mais comuns e que estão acontecendo numa velocidade muito grande. E que fatores são esses? Tá? Esses outros fatores são o desmatamento, as queimadas, a caça,
o tráfico de animais selvagens, tem também as mudanças climáticas. Por quê? Porque todos esses fatores vão gerar a perda da biodiversidade. Todos esses fatores, né, vão influenciar no movimento das espécies. Esses fatores vão alterar o meio ambiente natural, vão gerar desequilíbrios nesse meio ambiente natural. Então, quando eu tenho perda da biodiversidade, quando eu tenho um movimento populacional dessas espécies selvagens maior, gerado pela poluição ou pelo aquecimento global, eu tenho uma maior chance de que parasitas, né, como vírus, protozoários, bactérias, que antes infectavam apenas animais, possam saltar dos animais para os seres humanos, tá? A conta é simples e ela vem de algo, né, que é chamado pela biologia de efeito de diluição. Então, se eu tenho muitas espécies, se eu tenho uma biodiversidade grande, esses animais que naturalmente portam esses parasitas, que têm potencial de gerar mal para o ser humano, que têm potencial de causar doenças, como a Covid-19, ficam diluídos no meio das outras espécies que não possuem parasitas que podem nos causar mal. Quando eu tenho uma diminuição da biodiversidade, esses animais, eles ficam mais proliferados, eles ficam mais próximos de nós, eles ficam mais expostos, porque a biodiversidade diminuiu, então esses animais, eles começam a ter um aumento populacional. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o fato de que, se eu causo a extinção de uma espécie que originariamente transmitia ou portava um determinado parasita, esse parasita, ele vai precisar de um novo hospedeiro. E esse hospedeiro pode ser o ser humano. Então, acabando com a biodiversidade, eu trago essa possibilidade mais para perto do ser humano. Outro fator que a gente tem também é o fator de que, com o avanço do ser humano, seja pelo avanço das cidades, né, da urbanização, seja pelo avanço da agricultura e da pecuária sobre as florestas, né, sobre o meio ambiente natural, a gente fica muito mais próximo desses animais que são portadores desses micro-organismos que podem nos fazer mal. Então, a gente tem um contato mais próximo com eles e isso faz, né, com que haja uma maior possibilidade desses parasitas que estavam ali saltarem, né, para nós, seres humanos. Isso já aconteceu diversas vezes, tá, na história da humanidade, né, pela proximidade desses animais selvagens com animais domésticos, o vírus sofre uma mutação e começa a infectar os seres humanos. Tá? Então, por isso que, né, estar mais próximo, né, avançar sobre essas áreas naturais, causar essas destruições, né, causar esses desequilíbrios no meio ambiente natural, pode fazer com que surjam novas pandemias. Tá? Novas pandemias podem surgir a partir desses fatores que são fatores tão comuns hoje. Isso é tão provável, essa situação é tão possível, que no ano passado, em outubro, né, então em outubro de 2019, foi realizada uma simulação de pandemia. Essa simulação de pandemia foi realizada pelo Instituto Johns Hopkins, financiada pelo Fórum Mundial e também pelo Instituto Bill Gates e Melinda Gates. Essa simulação dizia que surgiria um novo tipo de coronavírus que infectaria humanos e que esse novo tipo de coronavírus que infectaria humanos surgiria no Brasil. E ele primeiro infectaria suínos e dos suínos passaria para os seres humanos. Essa escolha do Brasil como o lugar
onde surgiria uma nova pandemia de coronavírus, não é coincidência, tá? Não foi uma escolha aleatória. Essa escolha foi feita porque no Brasil nós temos a maior biodiversidade do mundo, que é a Amazônia. Em contrapartida, nós também temos um índice altíssimo de degradação do meio ambiente e de danos provocados ao meio ambiente e de desequilíbrios que estão sendo provocados nesse meio ambiente. Ou seja, a gente tem aqui a fórmula perfeita para o surgimento de uma nova doença, né, de um novo vírus, que pode vir a gerar uma pandemia tão séria quanto essa pandemia que a gente está passando agora por causa, né, de alimentação com animais exóticos, tá? Então, o Brasil tem a fórmula perfeita para ser o novo local no futuro do surgimento de uma nova pandemia, porque nós não cuidamos do meio ambiente como deveríamos. A gente avança sobre o meio ambiente de maneira muito agressiva, causando diversos danos, causando a extinção de várias espécies, gerando desequilíbrios, diminuindo a biodiversidade e levando os seres humanos, né, seja nas cidades, seja nas áreas rurais, para mais perto desse meio ambiente natural e colocando esses seres humanos mais perto, né, dessas espécies que carregam naturalmente esses vírus que podem vir a infectar os seres humanos. Então, a gente pode perceber o seguinte: pelo atual conhecimento científico, nós sabemos, né, que a degradação do meio ambiente tem o potencial de gerar uma nova pandemia. Nós sabemos, pelo atual estado da ciência, que degradar o meio ambiente, agravar as mudanças climáticas, causar a extinção de espécies, levar as pessoas com as cidades ou com as zonas rurais para mais perto desses animais que naturalmente carregam esses vírus, tem o potencial de gerar uma nova pandemia. Então, a gente pode concluir que, de acordo com o princípio da precaução, nós devemos tomar medidas antecipatórias para evitar danos à saúde humana e dos ecossistemas, sejam esses ecossistemas naturais ou artificiais. Então, nós precisamos de medidas antecipatórias calcadas no princípio da precaução, porque existe um dano potencial. Então, medidas devem ser tomadas para evitar, né, que esses danos ambientais aconteçam e possam atingir a nossa saúde ou a saúde de ecossistemas por meio de uma nova pandemia. Porque a gente está vendo, né, que a pandemia gera um desequilíbrio no meio ambiente artificial. Então, a gente vê que tudo é muito interconectado. A gente tem um desequilíbrio ou um tratamento que não deveria acontecer com o meio ambiente natural. Em razão desse tratamento, desse equilíbrio no meio ambiente natural, eu gero um vírus que pode atingir os seres humanos ou que atinge os seres humanos, como é o caso da Covid-19. E essa doença nova, causada, né, por um desequilíbrio no meio ambiente natural, gera um desequilíbrio no meio ambiente artificial, porque afeta todo o nosso sistema de saúde. Então, calcado nesse princípio, que é um dos princípios basilares do direito ambiental, essas medidas antecipatórias devem ser tomadas
para evitar que situações como a presente se repitam no futuro. Então, a gente precisa tomar medidas que evitem o aquecimento global, né? Então, diminuindo as emissões de gases de efeito estufa, medidas que promovam a preservação dos meio ambientes, né, dos ecossistemas naturais, né? Então, devem ser preservadas as matas, deve ser evitado o desmatamento, as queimadas, para que não haja a extinção de espécies, para que a gente não tenha contato, né, direto com novos micro-organismos, novos parasitas que possam nos causar doenças como essa que a gente está vivendo agora. Então, essa é a mensagem um pouco caótica e a conclusão um pouco caótica que eu queria deixar, porque o que a gente tem visto, ao contrário, né, do que prega o direito ambiental e o princípio da precaução, é uma degradação do meio ambiente natural. E essa degradação do meio ambiente natural só pode nos levar para um local, que é esse local, né, de riscos potenciais altíssimos, que vão gerar danos incalculáveis para a nossa saúde. E é isso. Muito obrigada pelo convite, obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.